Olá, estamos aqui de volta com o nosso podcast OAB Justec Tatuapé. Estamos aqui hoje para conversarmos com o nosso querido Dr. João, querido Dr. Thales e o Dr. Wilson, dos Juristas. Estamos retornando aqui. Gostaria de primeiramente agradecer a Justec, que é o nosso patrocinador oficial, que fez aqui para nós, em parceria com a OAB Tatuapé, esse espaço maravilhoso para que temas relevantes da advocacia possam ser discutidos. Então, eu gostaria de iniciar aqui com uma curiosidade. Por que este tema? Maravilha, pessoal. Primeiro, agradecer aqui a disposição de vocês, o convite, e é realmente uma honra estar aqui com vocês debatendo sobre esse tema, que é, na verdade, um dos temas que nós mais temos interesse e disposição em tratar. Porque quando nós falamos da propriedade intelectual, nós estamos falando, na verdade, da proteção da parte criativa humana, que hoje, num contexto de digitalização da sociedade, digitalização das relações humanas, inclusive no contexto de inteligência artificial, é justamente a criatividade o que nos distingue das operações que a inteligência artificial potencializa. Essa é uma área de pesquisa, na verdade, de muito carinho minha e do meu sócio João Doreto, que nós não só trabalhamos muito incisivamente nessa parte, mas a gente também tem um carinho acadêmico. Então, nossas pesquisas são direcionadas para essas temáticas e, na verdade, nós encontramos cada vez na prática e nas pesquisas mais desafios nesse contexto da inteligência artificial que nós temos na realidade. Eu penso que essa é a minha visão. É um momento desafiador. Com certeza. Estamos atravessando, com essa questão da inteligência artificial. Embora essa tecnologia esteja nos trazendo uma coisa muito boa, uma mudança muito grande, existem nuances também que precisam ser pensadas e resolvidas, porque nós não estávamos preparados, para vivenciar tudo isso e desta forma e com essa velocidade. Exatamente. Com certeza, eu acho que isso é o que move muito a nossa pesquisa, não só nesse artigo, mas a nossa pesquisa acadêmica que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo, Esse ponto que você trouxe dessa nova tecnologia é muito importante, até porque quando a gente olha para a inteligência artificial, ela é chamada de uma tecnologia de propósito geral, justamente porque ela traz uma mudança intersocial muito profunda na sociedade como um todo, em vários campos. Não é só no direito, não é só na medicina, são em todos os campos da sociedade. A gente tem a comparação, inclusive, da inteligência artificial ao surgimento da própria internet. E nesse contexto todo, onde a gente está criando um algoritmo, alimentando um algoritmo com várias obras, As nossas próprias obras escritas aqui, elas estão sendo utilizadas para treinar algoritmos de inteligência artificial que vão gerar outros textos, outros trabalhos a partir do que ela aprendeu, por exemplo, com o nosso. Que vão derivar da sua obra, da sua propriedade intelectual. E é justamente onde entra a nossa preocupação, Quais são os caminhos que nós vamos adotar, quais vão ser os caminhos regulatórios que vão ser impostos para treinamento dessas inteligências, para o reconhecimento da inteligência artificial como um autor. Vai ser possível, por exemplo? A gente já vem vendo algumas abordagens, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles têm buscado uma aceitação da inteligência artificial como coautora de projetos, por exemplo. Mas se ela é coautora, será que ela tem personalidade jurídica também? São vários pontos que vão se desdobrando nessa nossa pesquisa, Que é difícil de a gente finalizar, A gente entra num ponto... Mas nesse momento de criação, de expansão do tema, está em constante desenvolvimento. É algo que ainda não tem uma resposta definitiva. Isso. A Espanha, por exemplo, recentemente já disse que tem interesse de criar uma lei para penalizar as pessoas que utilizem a inteligência artificial e não indique que aquele produto derivado ocorreu por meio de uso da inteligência artificial. Ano passado, por exemplo, em uma palestra que eu dei no CODAIP, em Curitiba, ano passado, eu defendi também a criação de netiquetas, ou seja, criar também etiquetas, uma etiqueta dizendo, se eu estou usando a inteligência artificial, eu vou ao menos dizer que nesse meu trabalho eu estou fazendo uso dele. Com certeza, um dever de transparência, inclusive. Isso também é que, como nós sabemos que outros diversos netiquetas que nós utilizamos diariamente na internet, poderia ser criado uma também. Ou seja, se você está usando todas as palavras, todas as
todas as sílabas. Em caixa alta, você está chamando atenção, você está gritando. São termos que nós já aprendemos. Sim. Então, são coisas que nós temos que aprender dia a dia. E é justamente isso também que eu estou querendo também aprender e também debater sobre o tema, também até mesmo no doutorado que eu estou para iniciar agora na Universidade de Salamanca, que é justamente os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. Que legal. Qual é o impacto que ela vai trazer? Mas ela também, ao mesmo ponto que ela traz impactos que podem prejudicar, tipo, até mesmo propõe também falar já no colégio desse ano sobre a titularidade dos algoritmos. Uhum. Ou seja, o titular já não é a pessoa física, é um algoritmo que foi criado. Exatamente. E a regulamentação de tudo isso? Como é que fica com tanta... Porque assim... É uma discussão que ninguém sabe ainda para onde é que vai. Não sabe aonde vai chegar. Inclusive, estão se criando também... estão pensando em adoção de convenções internacionais justamente para adotar por meio uniforme, o mais próximo possível, para que todos os países adotem um parâmetro comum. Diretrizes unificadas, né? Não adianta como é a Convenção Universal de Paris, a CUP. Ou seja, todos os países signatários têm pelo menos que seguir as regras mínimas da CUP. Uhum. E nesse contexto a gente tem, por exemplo, realmente, principalmente no cenário da propriedade intelectual, né, uma gama de tratados internacionais. Ele foge um pouco das outras áreas gerais do direito, porque no fenômeno do direito autoral, que é um bloquinho dentro da propriedade intelectual como um todo, que tem marcas, patentes, vários outros assuntos, um pedacinho de direito autoral. O direito autoral, hoje, num ambiente digital, ele é transmitido com uma facilidade que não alcança outras mídias físicas. Então, hoje eu estou produzindo aqui um conteúdo num podcast. Amanhã, ou hoje mesmo, daqui a segundos, ele está sendo transmitido em outro país. Como é que fica o meu direito de imagem segundo a legislação desse país? Então, nós temos, muito bem, o Dr. Wilson colocou a CUP, que é a Convenção de Paris, temos a Convenção de Berna, temos o Acordo TRIPS também, são todas diretrizes internacionais que elas chegam num acordo mínimo que a lei de propriedade intelectual no Brasil, a lei de propriedade intelectual, a lei de direitos autorais e a lei do software, elas trazem pedaços, diretrizes dessas convenções gerais para o Brasil. Trazendo isso daqui para o nosso contexto prático, né, da discussão inicial que nós tratamos aqui sobre a inteligência artificial. Segundo a legislação brasileira e as convenções internacionais que nós temos, a inteligência artificial pode ser considerada titular de direitos? Não. Hoje, principalmente no contexto brasileiro, suportada por essas diretrizes internacionais, o cenário que nós temos é o direito autoral, ele é produzido e a nossa lei traz isso, eu acho muito bonito. É uma criação do espírito humano. O que isso significa? Significa que é a pessoa natural, uma pessoa física, que pode emanar a criatividade para criar um ativo intelectual. Então, teoricamente, nem uma pessoa jurídica poderia ter um ativo intelectual. Isso daí é moldado os efeitos disso. A gente tem decisões dos tribunais superiores que reconhecem o direito da pessoa jurídica, só que vem a partir de uma cessão de direitos, ou seja, uma pessoa física produz e eventualmente os direitos comerciais eles são passados para uma pessoa jurídica, mas a pessoa física é efetivamente quem consegue alcançar essa criação de espírito. Então, Tanto é que ela permanece com os direitos autorais sobre a obra, ainda mesmo ela tendo transferido os direitos patrimoniais para um terceiro, né? Perfeito. Por isso, então, que, deixa eu ver se eu entendi, que teoricamente a pessoa jurídica não teria. Exato. É porque o direito autoral, se eu entender ele como uma caixinha, eu consigo fragmentar ele em duas caixas menores. Eu tenho os direitos patrimoniais, que como o nome sugere, é o direito que eu tenho de explorar economicamente aquele direito material, é o direito de eu ganhar dinheiro em cima disso, monetizar, comercializar, produtizar. E eu tenho o direito moral. O direito moral é o direito de atribuição, de eu dizer aquela pessoa criou esse material. Por isso que a gente tem no final dos filmes aqueles créditos gigantescos. Por quê? Eu estou atribuindo o direito moral às Aquela pessoas pessoa.
A atribuição dos créditos. Exatamente. Significa que aquela pessoa que está com o nome ali, ela pode nem ter recebido, e muitas vezes, vocês podem notar, principalmente no momento das músicas que aparecem nos créditos dos filmes, tem assim, cedido gentilmente por, aí põe lá, Sony Music, Universal ou outra pessoa, porque a pessoa, às vezes, ou a entidade nem está ganhando em cima disso, mas está sendo atribuído para ela o direito, porque é o direito moral. Então eu consigo passar o direito patrimonial para outra pessoa explorar de forma econômica. Certo. Mas olha só a dificuldade... Eu tenho que ver também, a dificuldade também que, nos direitos autorais, por exemplo, evidentemente o autor é a pessoa física, mas existe também o titular. Já existe, já no direito da propriedade industrial, já permite que a atividade seja da pessoa jurídica. Perfeito. E a própria lei de software também permite que a titularidade também seja da pessoa jurídica, a partir do momento que ela contrate e não tem nenhuma objeção contratual que a titularidade venha pertencer a ela. Exatamente. Então a gente acaba ficando numa linha bastante tênue, né? Quando a gente tem que fazer essa diferenciação. Isso aumenta mais quando a gente está trazendo essas novas tecnologias como a inteligência artificial, né? Um caso muito recente para a gente olhar, por exemplo, foi o da banda The Velvet Sundown, que ficou viralizada no início desse ano no Spotify, até descobrirem que era totalmente feita por inteligência artificial. Todas as músicas, as pessoas, a foto das pessoas da banda, tudo absolutamente tudo, né? Por inteligência artificial. Tanto é que daí veio uma polêmica após isso tomar a mídia sobre a monetização desse conteúdo na plataforma. E aí veio até o Spotify naquele primeiro momento ali, cancelou a monetização justamente porque existe propriedade intelectual por trás do que alimentou aquela resultado. Isso, perfeito. É como se a gente tentasse compreender o que é uma obra, diferenciar, né? O que é uma obra criada mesmo, criada do zero, assim. Do zero, e o que é uma obra transformada ou adaptada pela IA. E é curioso quando a gente entra nesse contexto dos direitos autorais, porque a gente entra no ramo da música, por exemplo. Criar uma música do zero, qualquer tipo de mídia, um filme, uma música, mas vamos trazer aqui, delimitar o universo da música, é praticamente impossível. Por quê? Porque você criando uma música do zero, você, pelo menos, você não usar nenhum trecho que a gente chama de sample, né, os pedacinhos de outra música, pelo menos uma inspiração em algo que você ouviu já teve. Uma pessoa não vai nascer, ficar isolada da música, nunca ouviu música na vida dela, teve um estalo e sim, alguma inspiração tem, há de ter, né? Tem. Então a gente traz que, assim, tem a máxima que nada é criado do zero. É um trabalho derivado de outro. Agora, qual que é o problema, teoricamente? Problema, assim, dentro do contexto que nós temos hoje de regulação da inteligência artificial. Que ela não tem esse elemento que hoje a gente... É o subjetivo humano, né? Não tem uma criação subjetiva. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial, da forma como ela é moldada, ela pega trechos de várias bases de conhecimento e, a partir disso, ela propõe algo diferenciado, que nada mais é do que uma junção de informações que ela tinha anteriormente para criar algo novo. Sabe quem faz isso muito bem? O cérebro humano. O cérebro humano nada mais é, a figura criativa é um repositório de itens que eu tenho, de conhecimento e experiências. Compilados, né? De conhecimentos, experiências, vivências que eu tive ao longo da minha vida e que, de acordo com a minha personalidade, a minha emoção e o meu estado atual de espírito, eu consigo trazer uma nova criação. Seja no meu trabalho profissional, no meu trabalho intelectual, na minha vida pessoal. Então, o que eu vejo que é o gap, né, o limbo que nós temos normativo hoje, é justamente a falta dessa subjetividade. A inteligência artificial, ela falta esse elemento a mais, que é justamente a parte mais misteriosa que nós temos no ser humano, né? O que leva a gente a se diferenciar hoje da inteligência artificial. Isso é algo que talvez tenha que entrar num debate muito mais filosófico do que jurídico para conseguir chegar numa regulamentação efetiva. Mas por isso hoje, pelo menos, é o cenário atual que nós temos de não conseguir dispor de um direito efetivo autoral para uma inteligência artificial no contexto atual. E por isso que nós temos que tomar cuidado com a regulamentação também, porque
Hoje no Brasil nós temos ali o principal projeto de lei da regulamentação da inteligência artificial, que é o 2338, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado, tá andando agora no Senado, mas muito pressionado justamente pela regulamentação do AI Act, que é a regulamentação geral da inteligência artificial europeia. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente regulamenta de forma apressada, sem se preocupar justamente com esse debate aprofundado e é muitas vezes filosófico, a gente trava a inovação também. Exatamente. E a ideia não é travar a inovação, a ideia é a gente ter transparência, respeito aos direitos autorais e ter regras claras de como se jogar respeitando os direitos de todo mundo, mas sem travar quem está fazendo. Porque, gente, é maravilhoso usar a inteligência artificial. Soluções que ela traz, né? Não dá para ficar preso. Às vezes, claro que debates são importantes como esse, mas a gente não pode ficar preso aguardando uma regulação para começar a rodar soluções. Então, o direito tem muito esse caráter reativo, né? O direito, naturalmente e historicamente, não consegue acompanhar o ritmo das tecnologias. Perfeito. Então, por isso, não dá para aguardar eu criar um ecossistema jurídico perfeito para lançar uma tecnologia. Não, a tecnologia vai acontecendo e o direito, de acordo com, não a tecnologia, mas os reflexos que essa nova tecnologia tem na sociedade, eu consigo construir. Porque essa é a grande preocupação, né? Os reflexos. É claro, nem que a gente quisesse, conseguiríamos mais paralisar essa explosão, esse crescimento, essa mudança, porque isso deu um giro de 360 graus na vida do ser humano, né? Não é? São todos, muito mais do que o direito, vida mesmo, vida. Exatamente. E obviamente a pandemia acelerou e muito, porque isso já vinha para acontecer, mas talvez ali mais alguns anos, né, fossem a pandemia acelerou tudo. Com certeza. Agora estamos em que cenário? Onde nós precisamos, além de acompanhar, entender essas novas tecnologias e compreender esses reflexos na sociedade, conforme for acontecendo, o que a gente pode fazer para atenuar as coisas negativas que advêm junto com toda essa tecnologia, né? Isso é uma loucura, porque eu imagino vocês que pesquisam sobre isso, vocês estão ali pesquisando, fazendo, escrevendo, daqui a pouco tem mais coisa, vai ter que é sem fim. Eu tenho essa impressão, é isso que acontece? Exatamente, é um trabalho vivo. E é curioso porque nós temos decisões, por exemplo, sobre a pirataria nesse meio. Nós, inclusive, abordamos isso também em alguns textos recentes, porque o contexto da pirataria, antigamente, né? O contexto da pirataria era reprodução ilegal, uma reprodução imoral, inclusive, de uma mídia. Então tinha os CDs que faziam a cópia de uma mídia de um outro CD, só que na mídia física é muito mais fácil a gente conseguir uma busca e apreensão, por exemplo, para pegar o material. Né? Paralisa aquela operação. Uma fiscalização é mais fácil porque a mídia física ela é algo tangível. Eu consigo pegar nela e saber o que está acontecendo. Agora, num contexto que nós temos de sociedade digital, não é? Nós temos streaming. Hoje o vídeo ele não é consumido, né? Os filmes não são consumidos em Blu-ray, em discos. Tudo online. Música, idem. Serviços em geral, idem também, a gente vê a iFoodização, né, dos serviços, a uberização dos serviços. Então, basicamente, tudo a gente está levando para um ambiente digital. Então, é muito mais difícil da gente contabilizar, da gente ter um controle efetivo dessas práticas. Então, é algo realmente que a gente tem decisões recentes, então, por exemplo, para discutir quem que vai ser um tribunal responsável para lidar com esses casos. E o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu ali num recurso extraordinário específico que é a Justiça Federal, porque a gente tinha uma grande discussão que o direito material seria ali da Justiça Estadual, mas a definição chegou, porque a discussão tem que ser levada para a Justiça Federal, até por questão de competência internacional. Porque como é uma mídia transfronteiriça, né, eu tenho efetivamente que envolver outros países, outros locais. Um exemplo bem prático. Nós temos a discussão do direito do esquecimento aqui, né? É basicamente o direito que uma pessoa passa por uma situação vexatória e eu peço ao Google para excluir ali a indexação daquele conteúdo. Então tem um episódio ali, tem um vídeo, tem uma notícia que começa a divulgar de um episódio frustrante que aquela pessoa passou. Aí beleza, eu consigo uma decisão judicial para o Google derrubar aqui todas as notícias, tudo que está indexado àquela pessoa no Brasil. Mas e lá fora? Aí uma pessoa do Instagram lá de fora, que não é alcançada, nos Estados Unidos, na Índia, não é alcançada pela decisão brasileira, continua veiculando e aparece para
a minha pessoa que está consumindo esse conteúdo aqui no Brasil. Sim. Então é uma discussão realmente apaixonante. Por isso os tratados internacionais, para tentar transformar, Exatamente. unificar um pouco, né, essa conseguir questão. trazer uma diretriz básica e eu conseguir aplicar a lei mais incisivamente para todos os participantes. Agora eu queria fazer uma provocação aqui. É notório que não estamos preparados. Não estamos preparados, né? Essa avalanche de informações, esse crescimento, tudo isso, ele vem batendo na gente, batendo na nossa porta e, aos poucos, assim, alguns setores vão despertando, outros mais rápido, outros mais devagar, mas despertando. Não está faltando aí uma conscientização sobre o digital? Campanhas, conscientização, a forma de utilização, porque eu vou até falar sobre uma coisa que não é aqui do tema, mas faz parte de uma forma ou de outra dessa reflexão. Olha quantos golpes. Os golpes estão crescendo no Brasil de uma forma assustadora e diariamente e para todo tipo de público. Então a gente tem golpe para o universitário, para o formado, para o intelectual, para a pessoa mais simples, para o idoso, para o jovem. E tudo isso a gente não tem, o direito ainda não tem uma regulamentação. E as pessoas não têm uma consciência, que eu falo, digital, de que a maioria das pessoas, em que fase é essa que nós estamos vivendo. Então, muita gente que está ali consumindo, que está ali construindo, como é que eu posso dizer? Construindo mesmo. A gente falou aqui de propriedade intelectual, tudo. Não tem a menor noção de como lidar com isso. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer para, primeiro, levar uma educação nesse sentido? Eu não sei, eu viajei muito nesse pensamento. O que vocês me falam sobre isso? Nós precisamos, na verdade, do que a gente chama de letramento digital para o Brasil. A gente precisa dessa educação digital porque nós estamos também num país continental. Nós estamos num país que, ao mesmo tempo que nós estamos aqui nessa sala com todos esses equipamentos tecnológicos, tem muita gente que não consegue acessar, às vezes, serviços básicos, por exemplo, do SUS, que agora está totalmente digitalizado, porque ele não tem um celular com o Conect SUS instalado, ou às vezes tem e não sabe utilizar aquele aplicativo. Então, realmente, a gente precisa de um olhar um pouco mais cuidadoso para esse processo de letramento digital. E a gente tem visto diversos projetos sendo impulsionados aí, por exemplo, para a Anatel, como o Programa Internet Brasil, entre outros, que estão levando internet gratuita e acessibilidade para comunidades ao redor do Brasil inteiro. Pessoas que estão invisibilizadas, né, dentro dessa dinâmica. Exatamente. Mas realmente eu acho que a gente precisa de um olhar setorial dos setores em conjunto, individualmente trabalhando em conjunto, vamos dizer assim. Sim. Por exemplo, o que eu defendo quando a gente olha para a questão da regulamentação da própria inteligência artificial. Eu defendo uma posição que a gente chama da autorregulação regulada. Então, para a gente ter um direcionamento federal ali de princípios, por exemplo, que a gente precisa respeitar, atuar, mas como que a gente vai pegar uma legislação geral e aplicar ela de forma indiscriminada para setores que estão, às vezes, desconectos ou descompassados em avanço tecnológico? E eu fico muito feliz, por exemplo, de ver a área jurídica tão atuante e avançada nesse processo de regulamentação. Porque a gente vai ver para os conselhos de classe hoje no Brasil, para as agências reguladoras, e não se tem ainda preocupação numa regulamentação setorial dessa inteligência artificial. E aqui, por exemplo, na área jurídica, nós já estamos na segunda portaria do CNJ regulamentando a aplicação e o uso da inteligência artificial no sistema judiciário. Nós temos uma portaria muito legal da OAB também, da OAB Federal, defendendo ali não uma regulamentação ainda, mas diretrizes éticas para o uso da inteligência artificial, mas a gente precisa avançar e os setores eles precisam estar junto conosco para a gente levar isso para frente e ter uma sociedade mais equilibrada, mais justa, trazendo a regulamentação também. Então, para mim é isso, o que a gente tem que olhar é para letramento digital. E como que essa pauta é proposta para todos os segmentos da sociedade começarem a avançar juntos, pelo menos se juntar com aqueles que estão já um pouco mais avançados? Essa preocupação, como é que essa pauta é levada para que haja
para que esses setores despertem para essa necessidade, para que a gente possa avançar. Porque o bloco, na verdade, o que eu penso assim, nós precisamos avançar em blocos. Não adianta só uma parte avançar e a outra estar aqui atrás, porque em algum momento a gente vai esbarrar ali e não vai conseguir seguir adiante. O que vocês pensam que poderia ser uma boa solução para essa questão? Até para essas questões que vocês tratam e que vocês estudam, crescerem, avançarem, a gente precisa ter um entendimento de quem está um pouco mais para trás, para que a gente possa dar essa contribuição. O que a gente pode... Qual é o pensamento a esse respeito de vocês? Maravilha. Bom, no meu ponto de vista, lembrando que quando a gente está falando de soluções de regulação, a perspectiva que nós temos é sempre mutável, né? Moldável, não é nada sólido, fixo. Hoje eu penso de uma forma, depois de alguns estudos posso pensar de outra. Meu posicionamento atual. Eu entendo que uma forma mais efetiva da gente conseguir levar, inclusive, a conscientização, como você tinha proposto na pergunta anterior, não necessariamente para o público direto, pessoa física que consome esse conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou tratando no ambiente da música, por exemplo, e aqui eu posso falar para todos os setores do mercado, mas vamos pegar esse universo mais delimitado que é mais palpável da música. Não adianta eu tentar levar para todos os ouvintes do Spotify, Apple Music, YouTube, uma conscientização sobre essa questão do uso dos direitos autorais com inteligência artificial, porque eu vou ter um esforço homérico, vou precisar de muitos recursos e não vai ter um retorno muito tangível sobre isso. Faz muito mais sentido eu ter uma regulação top-down. O que eu quero dizer com isso? O regulador brasileiro e talvez internacional, ele não mira necessariamente nesse público final, mas no intermediário. Então ele traz uma regulação para o Spotify, que o Spotify, por exemplo, ele leva no momento que a pessoa o criador de conteúdo, for subir alguma música, ele já tem uma diretriz muito mais direcionada, e eu não digo só termos de uso, política de privacidade, mas no próprio momento que ele vai introduzir a música ali na plataforma. Certo. Ele já tem disclaimers, ele já tem uma parte de curadoria muito mais específica, ainda mais nesse contexto de hoje da inteligência artificial. Então ele entraria ali já inserido em uma regulamentação, digamos assim. Exato. Não seria essa questão que eu havia dito, conscientizar de forma individual, né? Assim... Exatamente. Por quê? Porque aí eu tenho muito menos esforço do regulador, porque o regulador que é o governo brasileiro, né? De forma geral, por meio das administrações. Ele não vai ter tantos recursos para atingir todos individualmente e nem precisa, porque o usuário de determinada plataforma pode não ter nada a ver com o usuário de outra plataforma. Então, se eu consigo segmentar esses formatos, a gente consegue trazer de uma forma muito mais direcionada os recursos daquela própria plataforma para ela direcionar os usuários dela. Então, essa daí, na minha visão, seria a forma Até porque ela que ganha ali, ela que tem o bônus ela lucra em cima de disso. se utilizar. E só para finalizar aqui esse ponto, se a gente olha, por exemplo, para a questão da LGPD no Brasil, quem se preocupava? As pessoas físicas se preocupavam com a proteção de seus dados pessoais. E aí você começa a ver as empresas começando a fazer propaganda nas grandes mídias. Toda hora que você entra numa farmácia, tem um negócio, a pessoa te pede LGPD, seu dado, mas tem um negócio de LGPD ali falando. E aí, hoje em dia, todo mundo já sabe em algum momento que existe pelo menos LGPD e que há uma preocupação com relação aos seus dados. E a conscientização acaba que do público geral começa dessa forma. Mas não adianta só o governo federal, o é um público, esforço coletivo, né? É um esforço né? coletivo, com certeza. Olha, estamos encerrando aqui, chegando ao fim do nosso bate-papo, da nossa conversa. Foi muito bom, muito esclarecedor. Claro que precisaríamos aqui de horas, né, para conversar sobre esse tema, debater, mas eu acredito que para uma provocação inicial já vai deixar muita gente pensando a respeito do tema. Para comprar o livro e ler o artigo, gostinho, né? para comprar o livro, para ler o artigo, é isso mesmo. É o principal. É o principal. Quero agradecer aqui o nosso patrocinador do nosso podcast, a Justec, que foi a empresa que montou aqui junto com a OAB Tatuapé esse espaço, dando essa oportunidade da gente trazer debates do mundo jurídico para todos, e agradecer a presença de vocês, Dr. Thales, Dr. João, Dr. Wilson. Muito obrigado. Querem fazer uma consideração aí final? Fiquem à vontade. Bom, no meu ponto de vista, a consideração final é que realmente nós estamos num contexto hoje que não há ainda regulamentação efetiva, mas com certeza com esse corpo jurídico que nós temos, inclusive nesse evento de lançamento aqui
que é completamente fantástico. Nós temos a completa capacidade para transformar esse ambiente no futuro do direito nacional. Então, assim, minha posição é de um vislumbre de um futuro completamente positivo em relação a todas essas problemáticas que nós aprofundamos aqui hoje, mas nós temos aí um futuro brilhante com muita diretriz capaz para a gente conseguir regular essas novas tecnologias. Então, agradeço muito o convite de vocês aqui, à editora, aos juristas também. Obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Com certeza. Reforço os agradecimentos do Thales. É um prazer a gente estar aqui contribuindo com um assunto tão importante. Ficamos aqui à disposição para trocar ideias nas nossas redes sociais posteriormente e com certeza teremos outras oportunidades.